aquele procedimento pela qual a igreja existe, que é para fazer missão, que é para convidar pessoas a seguir a Jesus. E nesse período, Jesus estava começando o seu ministério e ali compondo a sua equipe. E nós podemos observar, eu tenho certeza que das pessoas que aqui estão, muitos já participaram de processo seletivo, ou seja, quando alguma empresa emite um comunicado de recrutamento de profissionais para uma determinada vaga ou para determinadas vagas. E assim, a gente já vê ali no encaixe que eles colocam o perfil, a vaga que eles têm disponível, até o salário também, e também o que eles buscam nessa pessoa, quais são as habilidades. E aí o profissional que olha aquele anúncio e que se encaixa e que está precisando, então automaticamente ele prepara o seu currículo, que é a sua vitalidade em trabalho, a sua vida profissional, a sua experiência, as suas habilidades, aquilo que você sabe e gosta de fazer. E assim ver se tem compatibilidade com o que a empresa precisa, e você indica e leva o seu currículo. E a gente pode observar que a sociedade e as empresas, elas se classificam por capacidade intelectual, moral, por aquilo que fica mais próximo de um perfil que elas determinaram. Muitas vezes, eles cobram muita coisa. Por exemplo, um curso superior. Mesmo que o valor que você vá receber não seja compatível com o salário de uma pessoa formada. Mas as empresas sempre pedem. Porque a sociedade tenta extorquir o máximo que puder das pessoas. As empresas tentam buscar o máximo que puder dos seus funcionários para que elas possam ter cada dia mais lucratividade. E quando a gente continua olhando nesse contexto social, a gente vê que as pessoas são cada dia desafiadas a serem melhores. Porque quando você passa nas entrevistas, passa todo o seu currículo, aí vem a fase de entregar a documentação. E lá você tem que entregar desde um teste do seu coração para saber que está bom, tem que passar nas escalas na Polícia Civil, Militar, Federal, tem que passar também, tirar a certidão cívica, de nada consta, porque a sua vida precisa estar bem limpa para você ser representado e representar a empresa. Porque precisa ser uma coisa bem transparente. E aí a gente olha que isso é o que o mundo espera, é o que o mundo faz, é o que a sociedade prega. Mas aqui, nesse contexto do livro de João, quando Jesus estava chamando os seus discípulos, formando a sua equipe para evangelizar, Jesus usou um método totalmente diferente. E aí, a gente pode observar que Jesus chama as pessoas não apenas por capacidade, não por inteligência, não porque ele tivesse um currículo que já saiu de um seminário, porque já tivesse saído uma educadora cristã, um educador cristão. Não! Jesus chama as pessoas que tinham necessidade. Ontem, no culto dos homens, o irmão Oswaldo falou que Jesus chamava aqueles que tinham e que admite que tem uma necessidade, que é de salvar a sua vida. Precisava ser pecador, precisava ser sujo, porque Jesus vai limpar, porque Jesus vai transformar, porque é com esse que Jesus precisa e quer contar. E a gente olha que nessa inversão entre o que a sociedade quer e o que Jesus busca, porque a sociedade só consegue puxar das pessoas, e Jesus não quer puxar, ele quer proporcionar, e proporcionar vida e vida de qualidade. E ele tem por isso ele chama pessoas sujas, porque ele tem o poder de transformá-la. Então, nessa noite, eu quero que vocês andem comigo em alguns instantes, e nós vamos trabalhar sobre o tema. Os discípulos amavam tanto a Jesus, que convidavam seus amigos. Veja o tanto que é lindo, vamos até repetir, que os discípulos amavam tanto a Jesus, que convidavam os seus amigos. Para que eles iam? Nós vamos no decorrer do texto. E o texto começa dizendo assim, leia comigo. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar Jesus, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram a Jesus. Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que vocês estão procurando? Eles
disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Jesus respondeu: venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Era mais ou menos 4 horas da tarde. Em outras Bíblias vai dizer a hora 10ª. André, o irmão de Simão, Pedro, era um dos que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E levou-o a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia. Encontrou Filipe, a quem disse: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha ver. Jesus viu Natanael se aproximando e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe te chamá-lo, eu já havia visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que disse Jesus e lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha te visto debaixo da figueira, pois você verá coisas maiores do que essa. E acrescentou: em verdade te digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Senhor Deus, na Tua palavra nós nos alegramos, porque o Senhor tem nos mostrado a Tua palavra e te pedimos que o Senhor venha estar nos dando discernimento e cuidando de cada vida aqui também, para que possa entender e fazer aquilo que o Senhor quer. Muito obrigado, Senhor, pela vida das pessoas que aqui estão, pela Tua palavra lida, e usa-nos conforme a Tua vontade, pois é em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém? Meus amados, nós podemos ver aqui um Jesus que rompe barreiras, um Jesus que vem quebrar paradigmas. Como nós já falamos, o quanto somos extorquidos, o quanto nós somos exigidos na vida social, Jesus chegou também e as pessoas teriam esse mesmo sentimento, esse pressentimento de que Jesus viria com muito poder, com muita autoridade, com muitas reluzências, com trajes, com carruagens, mas não foi isso. Um homem muito simples. E nós observamos que Jesus, quando chega diante de situações, como no caso da mulher samaritana, que foi apanhada em um ato muito perigoso e que a lei mandava que fosse morta, e ele não assim o fez. Ele simplesmente absolveu sem prejudicar a ninguém e deu a ela vida. Nós vimos que Jesus, na outra oportunidade, chega, olha Zaqueu em cima de uma árvore, pede para que ele desce, que ia para a casa dele, que era um homem literalmente que não era bem visto, bem tido pela sociedade em função dos delitos que ele cometia. E nós podemos observar que entre os seus discípulos também tinha outras pessoas que a sociedade olhava com um olhar atravessado. Mas nós queremos entender que Jesus veio resolver o problema de quem tem necessidade. E Jesus não veio aqui para olhar currículo, para olhar coisas bem feitas, formações acadêmicas e muito menos vida financeira bem organizada. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. A maior necessidade que o homem tem é de salvar a sua alma. E foi isso que ele veio fazer. E por isso que ele ia nas casas das pessoas que tinham necessidade, por isso que ele ia nas casas das pessoas que precisavam. Mas antes de tudo, ele precisa que as pessoas entendam que necessitam, que precisam de mudar a sua vida, de ter uma vida mudada. E o texto começa dizendo que no dia seguinte, vamos observar essa expressão no dia seguinte, porque João estava trabalhando e ele já tinha sido no início do texto, no pretexto,
sido interrogado pelos anciões, também pelas pessoas da culpa no momento, a respeito de por que ele fazia tantas coisas, batizava, por que ele tinha equipe, e perguntava, você é Jesus? Não. Você é profeta? Não. Você é Elias? Ele disse, não. Pois diz quem tu é. E ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto. E as pessoas ficavam assim impressionadas com a forma que ele trabalhava. E ele dizia, eu sou desse jeito, mas vai vir um depois de mim, que eu não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias. Esse é bem mais poderoso do que eu. Então João estava ali preparando o caminho para que quando Jesus chegasse, as pessoas já tivessem ouvido falar. É como se ele estivesse anunciando o evento que iria acontecer no futuro. E um dia João estava assim e falou, viu Jesus passando e ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus queridos, a partir desse momento começa a formar a equipe mais importante da história. A partir desse momento começa-se o maior ministério que nunca acabou, que só vai ter fim quando Jesus voltar, que é recrutar pessoas para o reino de Deus. E isso porque as pessoas têm uma necessidade de se encontrar com Jesus. E quando esse Cordeiro de Deus passa, João estava com 2 dos seus discípulos. E eles, ouvindo isso, eles seguiram a Jesus. Preste atenção no detalhe. Uma coisa é a gente só ouvir, outra coisa é você dar credibilidade, é você ir atrás da informação. E eles saíram atrás de Jesus. Jesus, percebendo que eles estavam seguindo, volta para trás. E aí, volta para trás, né? Que coisa. E aí Jesus volta, olha para trás e diz assim, ó, quem vocês estão procurando? Preste atenção, você tem a oportunidade de falar com Jesus. Jesus parar o que ele está fazendo para falar com você. Isso é muito importante. E eles disseram, Rabi, onde tu moras? Irmãos, olha o tratamento. Eles chamaram Jesus de Rabi. Um rabino era o chefe, era a pessoa que ensinava, era o chefe dos seus professores, aquele que transmitia a lei, aquele que tinha conhecimento. E quando ele atribui isso a Jesus, eles, com essa palavra, eles não queriam apenas saber qual era a casa, se tinha conforto, se era um palácio, se tinha uma piscina bonita lá, se era na beira do mar. Não! Eles queriam saber, Senhor, mestre, Rabi, nós queremos um particular com o Senhor, porque aqui tem muita gente, não dá para a gente conversar, nós queremos aprender do Senhor, para a gente poder seguir, e não só seguir, mas começar a trabalhar nessa vida que o Senhor está levando. Aí Jesus responde para ele, venham ver. Preste atenção, venham ver. E o texto continua dizendo que eles foram. E chegaram lá por volta das 4 horas da tarde, e viram onde Jesus morava, onde Jesus estava. E o texto continua dizendo que eles ficaram ali o restante do dia à noite. E aprenderam do Senhor. E na manhã do dia seguinte, já começaram a trabalhar. É exatamente isso que nós precisamos fazer. Nós somos chamados para trabalhar todos os dias da nossa vida. E não só na vida secular, mas na vida espiritual. Da nossa família, dos nossos vizinhos, das pessoas do nosso trabalho, sobre o nosso ciclo de influência. Nós precisamos trabalhar de forma que as pessoas venham a estar entendendo que nós somos chamados e fomos maravilhados, da mente abençoados para essa boa obra. E aí, eles aprenderam e seguiram. E preste atenção no que ele diz assim, ó, que tinha no de lá, ó, no versículo 40, André, o irmão de Simão Pedro, era um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias. A nossa missão começa dentro da nossa casa, evangelizando a nossa casa, depois os nossos parentes mais próximos, os nossos vizinhos e assim sucessivamente. A gente precisa ter isso, porque, irmãos, é notório, tudo aquilo que é bom, tudo que é amável, que a gente tem, não é para ser colocado dentro de baú, não é para ser... Não, esse Jesus que você conquistou é para você espalhar para todas as pessoas que você está vivendo bem, que esse Jesus modificou a sua vida, que transformou a sua vida e que a sua família precisa disso, porque a gente almeja um dia morar no céu, igual os hinos, o hino que os irmãos do ministério cantaram. E aí, então ele chama os da sua casa primeiro e depois diz, porque nós achamos o Messias.
E aí, quando a gente olha o termo achar, dá uma ideia de que Jesus estava perdido, que é o mesmo termo que disse já lá no versículo 43, no dia seguinte, Jesus resolve ir para a Galiléia e encontrou Felipe, a quem disse, segue-me. Aí, esse Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, de quem se referia os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E aí, quando a gente olha aqui de novo, a palavra achamos, dá a ideia de um entendimento que Jesus estava perdido. Mas não é essa. Não é Jesus que estava perdido. Mas de tantas pessoas falar, desde os profetas, as pessoas tinham essa curiosidade. Esse rei vai chegar? Nós vamos ter a oportunidade de nos encontrarmos com ele? Então, ali era um achado encontrar Jesus e as pessoas que estavam perdidas, assim como hoje. Jesus continua encontrado, Jesus continua no seu trono, lá onde o Pai determinou. Mas as pessoas que ainda não encontraram Jesus, essas que estão perdidas, essas que continuam ainda precisando de se encontrar com Jesus. E aí, nesse contexto, ele diz, nós achamos aquele que Moisés escreveu na lei. Isso é uma coisa importante demais para a vida do cristão. Achar, se encontrar com Jesus. E aí Natanael, um homem muito bom, justo, um homem que tinha muita coisa boa na sua vida. Nesse encontro, quando Filipe chama, diz o seguinte, então Natanael perguntou, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Pense nisso. Pode sair alguma coisa boa? A cidade, lá onde Nazaré, era uma comunidade pequena, mas que tinha um número de pessoas muito depravadas e que, como se ficava próximo de uma metrópole, era o local onde marginais se escondiam e que tinha muita coisa ruim. Porém, meus queridos, nós não podemos, assim, generalizar que todas as pessoas que tinham lá eram dessa natureza. Nós sabemos que em todas as ruas tem pessoas boas, mas também tem pessoas ruins. Nós sabemos que em todas as sociedades, em todas as famílias, tem aqueles que glorificam, tem aqueles que são bênçãos, mas tem aqueles também que dão trabalho. Todas as famílias. Tem aqueles que são exemplos, mas tem aquele que a gente passa até de manhã orando para Deus mudar. E assim em todo lugar. E lá também tinha. E Natanael, conhecedor daquela situação, disse, pode ver alguma coisa boa de lá? Que Felipe falou para ele. De novo aparece a expressão, venha ver. Preste atenção, venha ver. E aí eu fico assim olhando, que quando ele fala isso para Felipe, para Natanael, quando Felipe diz isso para Natanael, ele quer dizer assim, você vai ver com seus próprios olhos. Você vai tirar a conclusão, porque tudo aquilo que nós já ouvimos falar, desde os profetas, até as coisas que falavam, que João estava falando, é nada em relação ao que o homem faz. É nada em que o que ele proporciona. É um amigo de verdade. É um homem sábio que ensina e que está atento a ouvir as pessoas. Vamos lá. E aí, Natanael vai em direção a Jesus. Quando Jesus olha que Natanael estava se aproximando, veja o que o texto diz. Aqui, Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele, eis um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus, de onde o Senhor me conhece? Meus queridos, essa é uma pergunta que talvez você tenha feito. De onde Jesus te conhece? Naquele instante, Natanael ficou maravilhado. Primeiro, por estar falando com Jesus. E depois, porque vocês sabem, se a pessoa, quando você é apresentado para alguém que fala, você pode fazer um compromisso com esse cidadão aqui, porque ele é bom, porque ele é íntegro, porque é justo, porque os negócios dele sempre prosperam e que ele não tem erro na vida dele. É muito bom quando alguém te apresenta dessa forma, porque as portas se abrem e você consegue muita coisa. E você ia ouvir isso do mestre, você ouvir isso de Jesus, do rabino. E aí ele olha assim de Senhor, quando Jesus diz para ele, eis um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento, em quem não há dolo, em quem não há falsidade, em quem não há mentira. E aí ele, Senhor, tu me conheces de onde? E aí Jesus olha para ele de novo e diz assim, antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha te visto debaixo da figueira.
Natanael não estava na sua casa. E com certeza, nesse exato momento, quando Jesus ia passando, ele debaixo da figueira, ele estava orando. Ele era um israelita e era bem procedido, tinha uma procedência muito boa, e por isso devia estar orando. E Jesus viu ele orar. E eu quero que os irmãos comecem, a partir de agora, a pensar nessa situação. Irmãos, é aquilo que você faz em oculto, diante de Deus, no seu momento a só, que vai chamar a atenção, que vai ter mais a proximidade daquilo que Jesus precisa para compor a sua equipe, a equipe dele. E aí, ele lá debaixo da figueira, a figueira era uma planta, naquele período de Israel, era um símbolo. Uma casa que tivesse uma figueira, ela era tida como uma casa próspera, era tida como uma casa abençoada, em que o símbolo da virtude estava ali. Inclusive em Israel, a figueira faz parte de um dos brasões. E eu fico assim olhando o quanto Natanael estava ali debaixo daquela figueira olhando, orando. Jesus tinha visto. E eu fico assim olhando que quando a gente faz uma associação, por exemplo, porque quando perguntaram para Jesus como se devia orar, ele disse assim, quando vocês for orar, entra no seu quarto, fecha a tua porta e ora a teu Deus em secreto que tudo vê e te responde. Entra no seu quarto. Isso lá em Mateus 6,6. Em Salmo 91,1 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E aqui no livro de João, no capítulo 1,48, Natanael ora debaixo da figueira. E aí a gente vai interligar esses textos. Porque se lá em Mateus 6 diz que Jesus mandou a gente entrar no quarto e fechar a porta, a palavra quarto, quando você traduz o original do grego, é o mesmo que esconderijo. E aí o salmista vai e diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 91,1 Salmo. E aqui, debaixo da figueira. E o que uma figueira proporciona? Sombra. Então você observa que os 3 versículos, em livros diferentes, eles estão interligados. Porque a pessoa que escreveu foi mesmo, é o Deus que inspirou as pessoas a escrever. E aí, meus irmãos, quando você começa a prosperar, quando você começa a aumentar o seu patrimônio, quando você começa a fazer tudo dando as coisas certas, as pessoas ainda ficam pensando de você. Porque a sociedade quer rotular todas as pessoas no mesmo segmento. Porque um faz coisa errada que os outros também façam. Mas não é sempre que isso acontece. Muitas das pessoas não sabem quando você dorme mais tarde, acorda mais cedo. Muitas das pessoas nunca te viram debaixo da figueira, que você não tem, mas você tem um pé de manga, você tem um pé de ipê lá na sua fazenda, você tem um pé de qualquer uma outra das outras plantas na sua chácara, e você tem um quarto dentro da sua casa. As pessoas sabem as pessoas vêem a sua roupa de marca, as pessoas vêem o seu carro, vêem a sua família crescendo, reunida na igreja, mas as pessoas não sabem quantas horas você já ficou de madrugada orando para que isso pudesse acontecer, colocando diante de Deus. E é exatamente aí onde Jesus está trabalhando, porque é exatamente aí que essas pessoas são vistas. É quando elas estão diante de Deus, diante do Pai. E aí Jesus fala para ele assim, E aí Jesus continua e diz para ele assim, então Natanael exclamou, Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Depois que Jesus tinha falado essas coisas para ele, ele reconhece o poderio de Jesus, a soberania, e fala isso. Aí Jesus fala para ele, olha o que Jesus disse para ele, assim, Ao que Jesus lhe respondeu, você crê porque eu disse que tinha te visto debaixo da figueira? Pois agora verás coisas maiores ainda. Irmãos, nós precisamos entender que a gente ter conhecimento daquilo que Deus quer para a nossa vida é importante, mas não é tudo. A gente precisa chegar próximo, a gente precisa se aproximar, permitir que esse Jesus venha falar conosco. E aí, a gente observa que nesse texto, se ele acabasse por aqui, já era muita coisa boa. Mas Jesus queria mostrar para Natanael porque ele duvidou. Quando João chamou os outros discípulos, vieram. Quando Filipe chama Natanael, ele ficou assim, mas de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Aí Jesus entra aqui com ele e chega assim, vem aqui, o meu particular contigo vai ser maior que com os outros. Eu vou te mostrar para tu entender realmente o que é que eu quero para você. Eu vou te mostrar aqui para tu entender como é que as coisas funcionam. Porque muitas coisas, irmão, a gente pensa que a vida é fácil, a gente pensa que é bom, a gente pensa que a gente está preparado para toda e boa obra.
Mas, na verdade, só quem dá o preparo é Jesus. Por isso que ele chama pessoas sujas, por isso que ele chama pessoas pecadoras, por isso que ele chama todo tipo de gente. Porque tem o poder de transformar. Porque tem o poder de tirar a pessoa da lama, da miséria, de qualquer lugar ruim, da hostilidade, e colocar no púlpito, pode colocar num trono e colocar lá nos céus, onde ele está preparando o seu lugar. É por isso que ele conta contigo, por isso que ele conta com você. E aí, a gente pode observar também que ele continuou dizendo, ó, Jesus acrescentou, em verdade eu te digo, que você verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Nesse instante aqui, Jesus faz com Natanael uma coisa para que ele se lembrasse. Porque nós sabemos que esse episódio aconteceu quando Jacó tinha fugido do seu irmão, estava em uma cidade chamada Betel, e ele foi dormir debaixo de uma árvore e colocou a sua cabeça sobre uma pedra. E lá, ele teve uma visão de uma escada que tocava do solo ao céu. E os anjos subiam e desciam por essa escada. E aí, mas por que Jesus fez Natanael se lembrar disso? Porque como um israelita que ele era, ele não tinha como não saber dessa história de Jacó. Porque todos conheciam essa história. Mesmo que não conhecia de ler, mas conhecia de ouvir. E era uma história porque Jacó era uma referência. Então Jesus fez ele se lembrar disso. Até mesmo porque a palavra Natanael, composta, que Nato vem de dado e a terminação é de Deus. Então, dado ao Senhor, dado a Deus. E nesse momento, ele faz isso para Natanael se lembrar do texto que talvez ele era apaixonado nesse texto, do Pentateuco. Talvez ele gostava de ler essa história. E aí ele se lembra para ele poder ter o exemplo e dizer: esse homem é o homem que eu preciso seguir. Esse homem é o homem que eu procurava. Esse homem é aquele que hoje eu encontrei, que não ele estava perdido, mas eu estava perdido. E mesmo sendo bom, eu preciso me aproximar desse homem. E é isso que Jesus faz com ele. Venham, agora nós estamos juntos. Eu quero concluir com você nessa noite, pensando em 3 aplicações básicas para nossas vidas. A primeira é que só reconhecer não é bastante. É preciso seguir a Jesus. Porque se só você saber do poderio, saber que Jesus é rabi, saber que Jesus é mestre, saber que Jesus transforma a vida das pessoas, não é importante. Você precisa entender que você é um pecador, que você precisa de remissão dos seus pecados e que você precisa ir ao céu. E que somente Jesus pode fazer essa ponte, pode fazer essa escada que liga o homem do céu à terra. Não existe nenhum outro caminho. Você tem que entender isso. Em segundo lugar, você tem que entender em que há momentos em que palavras não resolvem. Pense comigo. Há momentos em que palavras não resolvem. Mas por que tem? Porque se palavras resolvessem em todos os momentos, a gente poderia fazer um comunicado, colocar num carro de som e colocar na rua e todas as pessoas que eu vi estavam salvas. Porque com isso de Jesus. Nós falamos desse Jesus da hora que nós chegamos na igreja, os hinos através de Jesus. Todas as igrejas estão professando esse nome, mas só a palavra não basta. Tem que ter atitude. Você tem que querer, você tem que aceitar e seguir esse Jesus. Você tem que vir para próximo, para se aproximar e dizer: Senhor, eu quero viver essa vida. Eu quero que Tu seja o Senhor da minha vida. E a última aplicação é uma pergunta. Você quer viver grandes coisas? Aquilo que Jesus falou para Natanael, grandes coisas você verá? Se a sua resposta ser que sim, você precisa aceitar Jesus. E eu quero convidar a irmã Inês, que vai estar cantando o hino do cantor cristão. Enquanto a irmã estiver cantando, nós vamos estar meditando na nossa vida, aquilo que nós temos. Se esse Jesus realmente é algo que a gente precisa, se é algo que a gente procura, se é algo que você realmente estava buscando, se nós estávamos perdidos e nós achamos esse Jesus de uma maneira, então medite sobre isso e a gente conclui na sequência. Chamada final, hino 108. Cada visitante possa meditar na letra deste hino.
Quando Cristo sua trombeta lá do céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, os remidos dessa terra meu Jesus incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos nos saudarem no corpo e fizessem então chamada, lá estarei. Quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, lá estarei. E darei então pra Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, lá estarei. Amém. Eu convido todos vocês que estão aqui a ficar de pé, quando puderem. E quando o texto se tratava de convites, que um discípulo, Pedro, chamava os seus amigos, depois Filipe chama Natanael, e muitos amigos existem aqui nessa noite. E a nossa pergunta, o nosso convite é: você quer viver grandes coisas? Siga Jesus. Se tiver alguém nessa noite que queira seguir a Jesus e ter um encontro real, uma vida transformada, você tem a oportunidade. Nós estamos aqui para dizer que em nome de Jesus, Ele vai selar o seu nome no livro sagrado, e você vai passar a viver coisas novas, viver grandes coisas, que aquilo que sociedade, aquilo que empresa, aquilo que família, nada proporciona. A vida eterna somente Jesus. E que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que pode limpar a sua vida, que pode transformá-lo. Se tiver alguém, vamos estar chamando. Se não, nós vamos também agradecer por todos que estão aqui nessa noite, pedir que Deus possa estar abençoando a sua vida, abençoando a vida de todas as pessoas da sua família, para que você tenha uma semana abençoada e que muitos encontros maravilhosos também possam acontecer, que muitos serviços bons, que Deus continue sendo o seu guia e que não esqueça que debaixo da figueira, que seja dentro do seu quarto, que seja lá no esconderijo do Altíssimo, é lá que Jesus te vê, é lá que o Senhor te vê. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pelas nossas vidas e te agradecemos também pela tua palavra. Senhor Jesus Cristo, um pai, um amigo, que cuida, que protege, que ouve e que perdoa e que transforma vidas, transforma os corações. Pai, que a tua palavra possa continuar fazendo morada em nossos corações e que as pessoas que as ouviram possam continuar levando e que no determinado tempo, assim que o Senhor assim quiser, que as pessoas possam estar tendo suas vidas transformadas. Muito obrigado por todos os teus servos que estão aqui nessa noite, que possam estar sendo cuidados, acompanhados e agraciados com a tua palavra e com a tua proteção. Fica conosco, dá uma semana na tua presença, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Após uma oração silenciosa, estaremos nos despedindo. Antes, porém, eu vou estar chamando, depois da oração silenciosa, eu vou chamar para que o irmão Lucas esteja vindo aqui à frente, por favor.